Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos amados, vamos contextualizar um pouco a mensagem de hoje. Esse texto fala de um amigo de Jesus chamado Lázaro, que tinha duas irmãs, Marta e Maria. E como ocorre com todos os homens, como está escrito tanto no Gênesis como, por exemplo, em Hebreus, que o homem está ordenado a morrer uma vez e que o homem tornará o pó da terra de onde veio. Sabemos que a morte é, como diz certos filósofos, a maior certeza dessa vida é a morte. Sabemos que vamos morrer, sabemos que enfrentaremos e passaremos por ela, mas quando chega o momento, vem aquela pressão psicológica, vem muitas das vezes aquele sofrimento, aquela dor, tanto para a própria pessoa que a enfrentará, como também para os seus familiares. Com essa família que era amiga de Jesus, que era próxima de Jesus, não foi diferente, não será nem com o justo nem com o injusto. Todos um dia enfrentarão este momento. E é bem interessante que às vezes a nossa visão é tão limitada acerca da morte, e nós observamos o comportamento aqui no capítulo 11 de João do nosso Senhor Jesus. Porque quando chegou a notícia para Jesus de que Lázaro havia morrido, Jesus ele estava calmo. E ele, em vez de voltar rapidamente, ele caminhou por 2 dias à frente, demonstrando uma calma. A primeira coisa que nós devemos aprender: calma, paciência. A morte não é o fim, e vamos ver isso no texto. Quando nós observamos um pouco mais, Jesus também diz que a morte é descanso. Ele está morto, ele está dormindo. Então, no momento certo, Jesus decide ir até lá, a cidade de Betânia. Chegando lá, nós percebemos o desespero, não só da família, mas em toda a circunvizinhança, porque eles eram pessoas queridas, eram pessoas benquistas ali, em toda aquela região, eram pessoas amadas. E como em todo velório, estava aquele chororô, estava aquele desespero, aquela angústia, aquelas lágrimas. E o Senhor Jesus Cristo chega, sabendo que é o dono da vida. E o Senhor Jesus Cristo caminha em direção até lá. De repente Marta corre e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. E Marta diz: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E agora entramos aqui no texto. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê, que vive e crê em mim, nunca morrerá. Percebam que antes, esse diálogo entre Marta e o Senhor Jesus, ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado. E Jesus disse que ele iria ressuscitar, e ela já disse ao Senhor: ele ressuscitará no último dia. Eu acho muito lindo que Jesus disse: eu nem fui e nem serei, eu sou. Jesus fala no singular, e também ele fala no tempo presente. Ele é, ele não deixou de ser e nem começará a ser em algum momento. Ele é sempre o dono da vida. Nada foge do controle dele. Ele quem dá a vida, ele que tem poder de tirar, ele quem dá a respiração, ele quem tira o fôlego de vida também de quem ele quiser. E pode ter 4 dias, e pode ter 4 anos, e pode ter 4 milênios, porque
uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. E a palavra do Senhor dá mais palavras de ânimos para nós, para estarmos alegres e estarmos também confiantes. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não é o fato de enfrentarmos a morte física que irá fazer com que a nossa vida acabe. Para aqueles que não têm Jesus, a morte talvez seja o pior de todos os eventos, porque é o início de um tormento que jamais será fim. Mas para todos aqueles que são fiéis ao Senhor, a morte é um motivo de alegria. A Bíblia Sagrada diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É algo que de fato não é que ele se alegre, mas é algo que tem um peso, que tem uma importância, que tem um significado, porque é o momento dele entrar na vida eterna. A Bíblia também diz que o Senhor Jesus Cristo recebeu Estevão de pé. É o próprio Senhor quem nos recebe. A Bíblia diz que o outro Lázaro foi levado pelos anjos para o paraíso. Então perceba a alegria no céu. O Senhor Jesus Cristo nos recebe e envia os seus anjos para nos levar para o descanso. A morte não é o fim da vida dos justos, é o início da verdadeira vida. O apóstolo Paulo chegou a dizer: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Quem pode dizer que a morte é lucro? Apenas uma pessoa que tem total convicção da sua salvação e comunhão com Jesus Cristo, porque Ele é a vida, Ele é a ressurreição. Uma das promessas, Ele ressuscitou, e como prova de tudo isso, Ele garantiu que ressuscitaríamos também. A Bíblia diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, nós jamais teríamos também o direito de ressuscitar. Mas Ele venceu a morte, o nosso Senhor venceu a morte, e um dia trará também cada irmão em Cristo, cada familiar nosso, novamente à vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ainda que ele enfrente a morte física, mas não a espiritual e não a eterna. O Senhor chegou a dizer que Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. E Ele citou como exemplo Abraão, Isaac e Jacó, pessoas que já haviam morrido. O Senhor estava querendo dizer: olha, aqueles homens, os patriarcas, os profetas, eles estão vivos. Lázaro estava ali, sendo consolado no seio de Abraão, no descanso. Nós podemos, irmãos, ter convicção de que Deus, Ele é fiel para prometer. Não precisamos temer a morte. Eu sempre digo que o perigoso, e nós devemos se preocupar muito mais, não é com a morte em si, mas com a nossa situação diante de Deus no dia da morte. Porque se estivermos em Cristo, a morte é lucro, mas se não estivermos em Cristo, é um prejuízo terrível, incalculável, imensurável, porque iremos passar a enfrentar a ira divina sobre toda a impiedade que Ele prometeu que um dia viria para castigar os rebeldes, aqueles que amaram mais as trevas do que a luz. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca morreremos. Não está falando aqui da morte física, que é simplesmente a separação entre a alma e o corpo. O corpo é pó e cinza, o corpo é corruptível, mas a nossa alma resiste à morte física e ela fica viva e consciente em uma esfera espiritual. E somos nós que devemos caminhar para agradar a Deus e termos o direito do paraíso, porque a nossa alma é indestrutível, quer se formos para um lugar bom ou quer se formos, aliás, para um lugar ruim, a nossa alma é indestrutível. O nosso corpo se perece, é destruído, mas a nossa alma, ela permanece viva.
Só que isso não quer dizer que aqueles que vão para a condenação estão vivos. Porque Jesus diz aqui que Ele é a vida, e se não estivermos com Ele, nós não teremos vida. Da mesma maneira que Jesus disse a pessoas que estão fisicamente vivos aqui, que eles estavam mortos quando Ele estava pregando, assim também aquelas pessoas que morrem sem Cristo continuarão mortos também espiritualmente, enfrentarão a segunda morte. Eu gosto muito de uma frase do pastor Warren Wiersbe, porque ele diz: aquele que nasceu uma vez morrerá duas vezes, e aquele que nascer duas vezes morrerá apenas uma vez. Ele estava falando ali de que a pessoa que nasce uma vez fisicamente e não nasce a segunda vez espiritualmente, o novo nascimento, ele vai morrer duas vezes, porque ele morre fisicamente e morrerá no dia da ressurreição, como se for lançado no lago de fogo. Porém, aquele que nasce fisicamente, mas também nasce espiritualmente, nasce duas vezes, ele morrerá apenas fisicamente, porque no dia do juízo final, ele estará guardado debaixo das asas do Onipotente. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos amados, confiemos nas palavras do nosso Senhor Jesus. Não devemos temer a morte, não precisamos temer a morte, porque o Senhor Jesus Cristo, com toda a convicção de Filho de Deus, de dono da vida, Ele disse: retirai a pedra. Não mais está com 4 dias, está apodrecido, está todo enfaixado, é impossível que possa resistir. Mas Ele disse: tire a pedra, porque eu sou o dono da vida, eu sou a ressurreição e a vida. E Ele disse: Lázaro, saia para fora. Ele disse que chegará um dia que todos os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, da mesma maneira que Ele ordenou a Lázaro ressuscitar, sair daquele sepulcro, para a alma voltar novamente ao corpo. Ele dará ordem para que cada um de nós e cada um daqueles que foram fiéis voltem à vida também, naquele glorioso dia em que Ele virá para buscar a sua igreja. Todo aquele que morreu em Cristo ressuscitará primeiro. Os que estiverem vivos serão transformados, e assim seremos levados pelo Senhor a encontrar com Ele nas nuvens. Estaremos sempre com o Senhor, como diz a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, chegará um dia também que aqueles que fizeram mal, que não irão nessa ressurreição, irão na outra ressurreição, na segunda, no dia do juízo final. E o Senhor mais uma vez também dará ordem para que o mar e também o mundo dos mortos tenha os mortos que há neles para prestar conta àquele grande e terrível trono branco. E naquele dia, os anjos, ordenados pelo Senhor, amarrarão pelo pé e pela mão e lançarão os ímpios num lago de fogo. Porém, como diz Malaquias, que aquele dia o Senhor vem ardendo como fogo, e todo soberbo, e todo aquele que comete impiedade será igual a uma palha seca. E esse dia que está para vir os abrasará, de sorte que não restará nem raiz e nem ramo. Esses ímpios serão lançados naquele lago. Mas o versículo 2 diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trareis debaixo de vossas asas, e saireis e crescereis como o bezerro do cevador. Louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que está em Cristo está guardado. A morte não é o fim. A morte não pode conter, não pode limitar, não pode impedir de nos encontrarmos com o nosso Senhor, porque Ele é o dono da vida e é o dono da morte também. Quando Jesus aparece para o apóstolo João, e aquela visão, João cai prostrado como morto. Olha só, uma visão do Senhor glorificado. Ele temeu tanto que ele caiu como morto. E o Senhor pôs a sua mão direita sobre os ombros. Ele disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas eis aqui eu estou vivo para todo sempre, e eu tenho a chave da morte e do mundo dos mortos. Ele é o dono da morte, Ele é o dono da vida, Ele é o nosso dono, Ele é o dono do universo, Ele é o dono do céu, Ele é o dono do inferno também. Nada pode conter a vontade do Senhor, nada pode limitar a vontade do Senhor. E esse Senhor, Ele quer te salvar, Ele quer te dar vida, Ele quer te dar paz, Ele quer te levar para o céu.
que você reflita em tudo isso. Deus pode te dar paz. Toda pessoa que teme a morte, ele não vive em paz. Ele sofre, ele vive angustiado. Ele não sabe o sentido da vida. Ele não sabe o que acontecerá amanhã. Ele não sabe o que acontecerá após a morte. Mas todo aquele que entrega a vida para o Senhor Jesus, ele tem convicção de que Deus é fiel e vai trazer sempre essa paz no seu coração e essa confiança. E ele vai perseverar até o fim, porque o Senhor guardará. E naquele dia a fidelidade do Senhor será mostrada. E ele vai trazer todo o seu povo para reinar com ele para todo sempre. Entrega no teu caminho ao Senhor Jesus. Abandona essa angústia, essa incerteza, essa falta de fé e esperança. Porque quem está em Cristo tem a promessa que diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.